Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer menção de agradecimento ao Senhor por esse momento e fazer leitura da Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, onde está escrito: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém. Amados irmãos e irmãs, o contexto desta palavra é quando o Senhor Jesus, num momento muito delicado, muito especial e, por que não dizer, muito difícil do seu ministério, encontra-se reunido com os seus discípulos e ele volta-se para esses discípulos e, tendo a onisciência em si, sabedor que era de tudo aquilo que haveria de acontecer, ele volta-se para os seus discípulos e traz palavras de alento, de conforto e de consolo. Esse momento é um momento especial, ele sucede à indicação daquele que iria traí-lo. Então, um daqueles 12 homens que foram por ele escolhido havia sido apontado como um dos seus traidores. Esse momento também aqui é um momento que antecede a negação de Pedro. Esse momento aqui é um momento que antecede a agonia e a angústia, a tremenda angústia do Calvário. E o momento no Getsemane, onde o Senhor é abordado pela guarda sacerdotal e preso. Observem, meus queridos, que é um momento de extrema delicadeza do ponto de vista da situação em que o Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos, se encontram. Um momento de extrema tensão, um momento de incertezas na cabeça dos seus discípulos, incertezas a respeito daquilo que estava por vir. Um momento onde essa união ela seria abalada, um momento onde haveria um recrudescimento da perseguição a estes mesmos discípulos, um momento de extrema dificuldade para que eles pudessem permanecerem unidos em torno do Mestre, até porque esse Mestre estava para ser preso e entregue aos romanos para ser flagelado e posteriormente crucificado. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a atitude de Jesus, voltando-se para os seus discípulos em um momento que antecede todo esse processo de inquietação, o qual o coração desses homens que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério terreno irão passar. As palavras do Senhor são palavras de consolo, de conforto,
As palavras do Senhor são como um bálsamo no coração daqueles homens que estavam para passar por momentos de profunda inquietação, profunda angústia, incertezas, questionamentos, dúvidas. As palavras do Senhor Jesus, ciente de tudo aquilo que haveria de passar no coração daqueles homens, são como um bálsamo, ao dizer: não se turbe o vosso coração, não se inquiete, não se desesperem, permaneçam firmes nas palavras que eu vos falei e nos sinais que eu lhes mostrei. O Senhor Jesus conhecia cada íntimo daqueles corações que ali estavam. E o Senhor sabia que havia necessidade naqueles corações de palavras de orientação, palavras orientadoras, palavras confortadoras, palavras de mansidão, palavras de conforto, palavras de confiança, palavras de paz àqueles corações. É interessante nós observarmos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Senhor, no decorrer de todo o capítulo 14 do Evangelho segundo João, e ele continua a partir do versículo 15, se estende até o versículo 16, onde ele traz as palavras finais de despedida desse discurso. O Senhor, como que preparando, nesses 3 capítulos, 14, 15 e 16, como que preparando o coração de seus discípulos, procura trazer aos seus corações a convicção de que eles não estariam sozinhos, de que ele, o Senhor, seria com eles, de que em detrimento de toda perseguição, em detrimento de toda angústia, em detrimento de todo medo, em detrimento de toda dificuldade que eles haveriam de passar, eles precisariam estar atentos a um detalhe: o Senhor não os abandonaria. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito, 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 muito importante. E nós que somos igrejas do Senhor, nós que somos cristãos, nós que somos crentes, nós que andamos nesse mundo e sabemos que somos aqui peregrinos, nós que temos por certo que a palavra de Deus é a verdade, e como diz o salmista, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Essa palavra está a nos guiar em meio à tenebrosidade deste mundo, em meio à escuridão das incertezas que estão aí fora. Nós vivemos nos dias atuais momentos de incerteza. Nós vivemos nos dias atuais momentos de angústia. Nós vivemos nos dias atuais momentos de medo. Mas nós precisamos, nesses momentos, nós que cremos na palavra, precisamos olhar para as palavras que o Senhor Jesus traz para os seus discípulos e entender que essa palavra deve caber no nosso coração e ocupar um lugar, e esse lugar verdadeiramente prevalecer diante de todo medo, diante de toda angústia, diante de todo sofrer, diante de toda incerteza. A guerra está lá fora, a incerteza está lá fora, mas aqui dentro eu preciso trazer a palavra do Senhor que diz:
capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então o Senhor fala para os seus discípulos, olha, no mundo vocês vão ter aflições. O mundo oferece uma paz, que é a ausência de guerra, a ausência de conflitos. Uma paz passageira, uma paz exteriorizada. Mas eu, o Senhor, eu vos ofereço uma paz perene. Eu vos ofereço uma paz verdadeira. Eu vos ofereço uma paz que se vocês crerem, ela haverá de habitar dentro dos seus corações. Então essa paz é a paz que prevalecerá mesmo em meio à guerra, porque essa paz ela emana de dentro para fora. Louvado seja Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender o momento de dificuldade que nós vivemos, mas compreender que esse momento ele está a nos ensinar muita coisa. Depois que tudo isso passar, em nome de Jesus, não será a mesma. Mas nós precisamos tentar extrair, nós que cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e Ele conhece o amanhã, e Ele diz através da sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ter capacidade espiritual para extrair o melhor, sairmos dessa situação de dificuldade melhor do que éramos, melhor do que estávamos. Lançando luz, lançando a palavra como luz dentro de nós mesmos. E nos reavaliando enquanto cristãos, enquanto servos. Nos aproximando do Senhor. Crendo convictamente que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Confiando firmemente na sua palavra. Tendo plena convicção de que estando em abundância e estando em escassez, Ele é Senhor em nossas vidas e tem o controle de todas as coisas. E tudo aquilo que Ele determina acontecerá. E será sempre Deus, e será sempre o nosso Deus, em detrimento de qualquer outra coisa. A palavra do Senhor aos seus discípulos nesse momento, nesse contexto da Bíblia Sagrada, a partir de João 14. O Senhor procura confortar e, acima de tudo, trazer confiança ao coração daqueles homens, de que eles enfrentariam adversidades, eles enfrentariam toda a fúria do Império Romano, que ele enfrentaria a perseguição dos próprios judeus, que eles enfrentariam a desconfiança de muitos, mas que eles precisariam permanecer firmes nele, o Senhor Jesus, que é a rocha que não se abala. E que a partir disso, cada dia mais e mais, cada dia que eles permanecessem firmes, convictos de que o Senhor era com eles, que o Senhor não os abandonaria, que o Senhor não nos traz para uma situação de dificuldade para não nos deixar só, que o Senhor não nos leva ao deserto para podermos atravessar esse deserto sozinhos, para ficarmos na dificuldade e perecer nele, não. O Senhor nos leva ao deserto para atravessá-lo conosco. O Senhor nos leva ao deserto para nos ensinar que mesmo em meio ao nada, em meio a onde existe desolação e desesperança, Ele é a rocha que suprirá todas as nossas necessidades. Essa palavra, ela precisa ser internalizada, interiorizada. Eu preciso, dia após dia, se preciso, eu for lançar a mão no retrovisor da minha vida e ver quantas dificuldades eu já passei e avaliar se eu passei sozinho essas dificuldades. E eu vou ter a convicção no meu coração de que o Senhor
passou todas essas dificuldades comigo. Então, queridos, encerro aqui essa breve explanação fazendo uso da palavra de Deus, onde ele, falando para os seus discípulos, ele diz, capítulo 14, versículo 6, diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É através do Senhor Jesus que nós verdadeiramente enfrentamos e vencemos as adversidades, e assim cumprimos o papel que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Que possamos enfrentar as adversidades que estão em fora, as incertezas, as lutas, na convicção de que o Senhor não nos abandona, na convicção de que Ele é conosco e que nós precisamos dar testemunhos dessa verdade dentro da igreja e principalmente fora da igreja. Eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade em nome de Jesus e que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amém.